Olá, queridos. Vamos falar hoje sobre o contexto de isomeria. E a gente vai começar, são 3 tipos de isomeria que a gente vai estudar, mas a gente vai começar pela isomeria plana. Antes de a gente definir cada uma delas, vamos definir primeiro o que é isomeria. Isomerias é uma parte da química que estuda os isômeros. O que são isômeros? São substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Ah, poxa, como assim? Olha aqui o etanol, ou álcool etílico, que é o nome comercial dele. Nós temos aqui 2 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Muito bem, olhe para cá então. O éter metílico, nomenclatura comercial também, só para lembrar, seria o metoximetano. Eu tenho 3 hidrogênios aqui, mais 3 aqui, são 6 hidrogênios, 2 carbonos e 1 oxigênio. Tanto o álcool etílico quanto o éter metílico apresentam fórmula molecular C2H6O. C2H6O. Desta forma, eles são isômeros. Por quê? Eles são moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. A palavra iso quer dizer igual e meros quer dizer partes. Então, quer dizer que moléculas são partes iguais, né? São fórmula molecular igual. Uma coisa bastante importante é a gente perceber o seguinte: os isômeros vão apresentar propriedades físicas e químicas diferentes, certo? Então, fórmula molecular igual, mas propriedades físicas e químicas diferentes. Por exemplo, o álcool etílico, a temperatura de ebulição dele é 98 graus Celsius, enquanto que o éter metílico, que era aquele que a gente estava olhando agora, ele é um gás e ele se liquefaz, ou seja, ele fica líquido a 24 graus, a menos 24 graus Celsius, ou seja, propriedades físicas bastante diferentes. A existência dos dois compostos, ambos com a mesma fórmula molecular, é explicado pela diferença na estrutura molecular que a gente viu. Um deles formava o álcool, o outro formava o éter. Bom, a gente precisa prestar bastante atenção que quando essas mudanças na molécula estiverem restritas à disposição e à distribuição dos átomos da molécula, nós estaremos trabalhando de isomeria plana e isomeria espacial. Nesse vídeo, a gente vai falar basicamente da isomeria plana. Depois eu trago para vocês uma isomeria espacial. Então vamos lá. Na isomeria plana propriamente dita, os isômeros, assim como todos os outros, apresentarão a mesma fórmula molecular, mas a sua estrutura será diferente, certo? Como assim? A gente vai poder visualizar posição diferente de certos compostos, de insaturação ou determinados grupos, tipo de cadeia diferente, tipo de função diferente. Dessa forma, a gente tem isomeria de cadeia, isomeria de posição e isomeria de função, caracterizando a isomeria plana, tá bom? Então eu divido em 3: isomeria de cadeia, isomeria de posição e isomeria de função. A isomeria de cadeia, nós vamos ter mesmo a fórmula molecular e cadeias diferentes. O que são cadeias diferentes? Cadeias abertas, cadeias fechadas, cadeias normais, cadeias ramificadas, certo? Então, nesse aspecto, por exemplo, se olharmos aqui a estrutura do butano, fórmula molecular C4H10, e eu classificar a cadeia. É uma cadeia aberta, é uma cadeia normal, é uma cadeia saturada, certo? Mais alguma dúvida? Acho que não. Vamos observar aqui agora. Se eu olhar a cadeia do 2-metilpropano, a fórmula molecular também é C4H10. Só que ela é uma estrutura aberta, entretanto, ela é ramificada. E aqui no butano não existe ramificação.
Então, eles têm as estruturas diferentes, as cadeias diferentes, mas a mesma fórmula molecular. Dessa forma, eu vou classificá-los como isômero de cadeia. Tudo bem? Tranquilo, né? Bem facinho de reconhecer. A isomeria de posição, o nome dela já dá uma grande dica. Vai ser sempre a posição de alguma coisa que eu estiver observando. Eu posso observar uma dupla, eu posso observar um grupo funcional, eu posso observar uma ramificação, ou seja, a posição da ramificação, a posição da dupla, a posição do grupo funcional, certo? Então, olha aqui, ó, eu tenho dois exemplos aqui, o propan 1-ol e o propan 2-ol, ambos com fórmula molecular C3H8O, e no primeiro eu tenho a hidroxila, o OH, no carbono 1, e no segundo eu tenho a hidroxila OH no carbono 2. Os dois têm o mesmo tipo de cadeia, entretanto, o que está mudando é a posição do grupo funcional. Dessa forma, eu classifico estes isômeros como isômeros de posição. Aqui a gente tem um outro exemplo. Eu tenho o but1-eno e o but2-enos, ambos com a fórmula molecular C4H8, ambos com cadeia aberta, insaturada e normal. Mas no primeiro, a dupla está no carbono 1. No segundo, a dupla está no carbono 2. Ou seja, do carbono 1 para o carbono 2 são substâncias diferentes, consequentemente, são isômeros, mudando apenas a posição da ligação dupla. Desta forma, eles são isômeros de posição. Isômeros de função. Vamos lá, mesma fórmula molecular e funções diferentes. Se a gente comparar essas duas estruturas que eu coloquei aqui, eu tenho o propanal e a propanona. O propanal, a gente sabe que é um aldeído, porque tem essa estrutura aqui, uma carbonila terminal. Enquanto que a propanona é uma cetona, porque tem aqui a carbonila entre dois carbonos. Muito bem, os dois têm cadeia aberta, os dois são saturados, os dois têm cadeia normal e os dois têm como fórmula molecular C3H6O. Entretanto, o primeiro é um aldeído e o segundo é uma cetona. Então, eles são isômeros de função, porque apresentam funções diferentes. Tudo bem? Muito bem. As principais funções que acontecem, esse tipo de isomeria aqui, isomeria de função, é entre o aldeído e a cetona, o álcool e o éter, e o ácido e o éster. São as principais que aparecem, mas não compensa você ficar gastando espaço da sua memória para ficar decorando esse tipo de coisa, certo? O que compensa é assim, olhei, a fórmula molecular é igual, o tipo de cadeia é igual, mas o que está mudando é só a função? Ok, então eles são isômeros de função. Um tipo muito importante de isomeria plana é a metameria. E a gente precisa ter muito cuidado para não confundir a metameria com isomeria de posição. O que é a metameria? Ela vai justamente diagnosticar a mudança da localização do heteroátomo. Nesse primeiro exemplo aqui, o metoxipropano, eu tenho o heteroátomo localizado após um carbono do início da cadeia. Quando eu olhar no segundo exemplo, o heteroátomo está localizado a 2 carbonos do início da cadeia. Na primeira, metoxipropano, na segunda, um etoxietano. Ambos da mesma função, ambos com o mesmo tipo de cadeia, ambos mudando exclusivamente a localização do heteroátomo. Mudei a localização do heteroátomo, o nome da isomeria é metameria, certo? Que também pode ser chamada de isomeria de compensação. Muito cuidado
para você não confundir com isomeria de função, isomeria de posição, certo? A posição, isomeria de posição muda a localização do grupo funcional, a localização da insaturação, mas não pode ser considerada isomeria de posição se a mudança é a posição do heteroátomo. Aí o nome fica metameria. Tudo bem? E já chegando no finalzinho desse vídeo, porque eu realmente quero fazer vídeos curtinhos que possibilitem vocês assistirem muitas vezes. A gente vai falar de tautomeria, que é um outro tipo especial de isomeria plana. Nós falamos da metameria agora, e o segundo tipo especial de isomeria plana é a tautomeria. A tautomeria acontece da seguinte forma. Acompanha comigo aqui. Eu tenho um hidrogênio aqui. Esse hidrogênio vai vir para cá, ó. Vai se ligar nesse oxigênio. Quando esse hidrogênio fizer isso, olha o que vai acontecer agora. Esta ligação dupla que está aqui fazendo com oxigênio, ela vai se deslocar para cá. Então, ó, visualiza ele aqui, ó. O hidrogênio saiu daqui, se ligou com o OH. A dupla que estava aqui saiu e veio para cá. Lembra dessa seta aqui? Uma seta de equilíbrio. Lembra? Nós vimos no terceiro bimestre do ano passado. Então, o que acontece? Eu tenho um aldeído que se transformou em um enol, simplesmente com o movimento do oxigênio para cá e da dupla para cá. Isso acontecendo, o nome desta isomeria é tautomeria. E o nome deste equilíbrio é um equilíbrio aldoenólico, porque um aldeído virou um enol. Muito bem, isso acontece com moléculas que apresentam a carbonila, ou seja, pode acontecer com aldeído, pode acontecer com acetona, pode acontecer com amida, certo? Pode acontecer com um éster, porque você tem a movimentação do hidrogênio vizinho à carbonila, que é captado por este oxigênio e essa dupla vem para cá. Sempre que você vê a movimentação de um aldeído, ou de uma acetona, ou de uma amida, se transformando em um enol, você já sabe que a isomeria é tautomeria, tá bom? Essa talvez seja um pouquinho mais difícil de você visualizar, mas ela é uma isomeria bem tranquila. A única coisa que você tem que ficar bastante atento é a movimentação. Ninguém vai te pedir para fazer esse tipo de equilíbrio, mas sim olhar e reconhecer que é possível haver isomeria do tipo tautomeria em substâncias que apresentam a carbonila, seja de aldeído, seja de cetona, seja de amida, tá bom? Quando as substâncias fazem tautomeria, eu chamo de tautômeros. O que são tautômeros, então? São substâncias que fazem tautomeria, ou seja, aquele equilíbrio que eu acabei de mostrar para você, certo? Essa conversão de um tautômero em outro recebe o nome de tautomerização, ou seja, um aldeído virar um enol. Isso é uma tautomerização, certo? Acontece com outros compostos, como eu disse para vocês, como cetonas e amidas, não precisam ser somente os aldeídos. Esse conteúdo e tenham em mente que tudo que vocês fizerem, vocês devem fazer de coração como se fosse tudo para Deus, nada para nenhum homem. Então não pensem em nada além de Deus quando vocês estiverem buscando realizar os seus sonhos, porque os seus sonhos sendo coincidentes com os sonhos de Deus, vocês realmente alcançarão grande sucesso. Vamos com garra, nós vamos seguir juntos, vai dar tudo certo. Nós vamos fazer um terceiro ano diferente, é verdade, mas faremos um terceiro ano inesquecível,
tá bom? Estou com muita saudade de vocês, muita, 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 muita. Eu estou gravando esse vídeo agora aqui na segunda-feira de manhã e essa noite eu sonhei que estava dando aula para vocês hoje. E eu acordei bem triste, porque tinha sido apenas um sonho. Mas tudo bem. Tentei gravar o melhor vídeo, ser o mais clara possível, fazer vídeos curtos para que vocês realmente consigam estudar e atendam às necessidades de vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês e caprichem, porque a gente vai vencer e vai dar tudo certo.